Quem que é o Mauricinho? Primeiro agradecer a oportunidade, né, professor Alan, você Lima, ao meu lado aqui, uma das maiores referências políticas que eu tenho hoje, que é o deputado federal Júnior Amaral. Comecei no comércio em 1988, quando eu havia saído do Salesiano, era menor aprendiz aqui na Savassi, Centro Salesiano do Menor. Era um trabalho que o CESAM tem até hoje com menores que vivem em área de vulnerabilidade, né? Criado Bernardo Monteiro, ali às margens da linha. Família simples, pai motorista do estado, a minha mãe lavadeira. Saí do CESAM aos 18 anos de idade, fui trabalhar numa empresa que se chama Gonçalves Finelli, Pratese Gonçalves Finelli, engenharia, aqui na Savassi também, como office boy, eu tinha 18 anos de idade. Aí meu primo me fez um convite para mim trabalhar num trailer de sanduíche com ele, 1988 para 89. Nunca havia comido um sanduíche presencial na minha vida num trailer de sanduíche. Engraçado, né? E nesse dia fiz os mexidão lá de 120 sanduíches na inauguração. E de lá para cá eu venho mexendo com o comércio, né? Aí trabalhava à noite com sanduíche. E aos 19 anos de idade eu fui trabalhar também como vendedor da Antártica. Na verdade, chamava distribuidora Bandeirantes no 5. Era vendedor durante o dia de bebida e à noite com sanduíche. Aí eu fiquei um bom tempo trabalhando com sanduíche, depois quebrei, fui abrir um negócio maior, triturou meu lado financeiro, fui vender doce no Rio de Janeiro e São Paulo. Comecei vendendo doce com dificuldade, numa moto baúzinho, leilão do correio, carregava uma caixa de doce, voltava para carregar de novo. Depois fiz uma carretinha lá em Vespasiano, que essa carretinha já carregava 6 caixas de supermercado de doce, mais a quantidade do baú. Trocava-se a coroa dela para ficar com mais força. Fiz entrega em toda a Grande Belo Horizonte, Lagoa Santa, Vespasiano. Tudo que você pode pensar em Belo Horizonte eu rodei. Região do Barreiro, a Grande Belo Horizonte toda vendendo doce. Aí troquei essa moto numa Fiorino, aí eu fui, trabalhava uma semana em Belo Horizonte, Contagem, uma semana Rio de Janeiro. Depois uma semana em Belo Horizonte, uma semana em São Paulo. Até o dia que eu falei assim, cara, uma hora eu vou voltar pro comércio de novo. Eu ganhava dinheiro vendendo doce, mas era muito arriscado. Trabalhava no Rio de Janeiro, era rápido. Tinha um lugar lá que eu tinha que entrar no farolete, 7 horas da noite, porque eles tinham que saber se era miliciano, se era traficante, né? Mas trabalhava tranquilo, nunca tive problema nenhum no Rio de Janeiro. Engraçado, né? Graças a Deus. Nunca tive problema nenhum no Rio de Janeiro. Entrei tudo que você pode pensar. Itaboraí, Alcântara, São Gonçalo, Niterói, Magé, Xerém, e nunca tive problema nenhum com malandragem. Eles respeitam pra caramba. Aí eu falei, cara, eu tenho que voltar a começar a trabalhar com comércio novo, não aguento mais. Aí fiz um carrinho de madeira com um amigo meu, serralheiro, chama Juarez e Jaime. Peguei umas madeiras que sobrou na casa da minha antiga sogra, falei, me empresta essas madeiras, um dia eu vou te retribuir. Fiz um carrinho de madeira, comecei a trabalhar, chamei o André, meu irmão, que tá comigo até hoje. Começamos a trabalhar. Esse carrinho era tão pesado, eu inspirei ele naqueles carrinhos de shopping, antigamente tinha no BH Shopping, carrinho de madeira com aquelas lâmpadas de croica bonito, com essas madeiras assim, ó. E esse carrinho não podia sair dali. Ali eu tomava banho à noite, passava uma lona no carrinho, grampeava, passava a corrente na chapa no botijão de gás, e durante 4 meses eu fiquei dormindo ali atrás, tomando banho de mangueira. 6 horas da manhã levantava e ainda trabalhar ainda de motoboy para ajudar a minha renda até o sanduíche render. E dali para lá, cara, empenho. Sábado, domingo, feriado, dormindo 3, 4 horas da manhã, até onde que chegou hoje, que é uma empresa que emprega aí 30 pessoas de carteira assinada, mais de 90 pessoas envolvidas, se a gente multiplicar os familiares, né? E aí, esse ano eu completo 37 anos de comércio, em Contagem. Maravilha. Eu não gosto de falar a palavra quebrou, porque você não quebrou, você pegou experiência, né? Mas foi Lima, a gente usa o termo quebrou, mas foi uma fase difícil da minha vida. Pra você ter uma ideia, quando eu voltei para o comércio de novo, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um tênis novo para o meu irmão. Porque o André, eu lembro que ele me emprestou um Olímpico, cara, que eu ia trabalhar com ele nesse período. E eu tinha praticamente toda semana colocar super bom no bico dele, que ele ficava abrindo toda hora e me enchia o saco. Eu tinha muita dívida para pagar. Eu falei, cara, o primeiro dia que eu tiver condições, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar um tênis novo e dar para o André, meu irmão. E só não comprei o tênis.
como também garantir a ele uma oportunidade do meu lado, né? A empresa lá está Mauricino Sanduíche, mas eu sempre prego para eles, né? Há pouco tempo atrás, 3 meses atrás, eu empregava 3 irmãos, um mais novo e 2 mais velhos, mas hoje eu tenho a Mercedes no administrativo e tenho o André também, que é um gerente operacional. Então hoje, o nome é Mauricino Sanduíche, mas eu falo que aquele ali é nosso, nós dividimos aquilo que nós ganhamos, e é dali que nós trazemos o nosso alimento, ou buscamos o nosso alimento para alimentar nossos filhos, né? De uma forma muito séria, honesta. E aí já se vai 37 anos. Bacana. Pegando até o gancho que você falou aí de quebrar, porque eu entendi, você fala a respeito da experiência, né? Tem uma parte na Bíblia que fala o seguinte, né? Que, por exemplo, se a gente fosse entender se a fase que você passou, o quebrar, poderíamos colocar que fosse um período de tribulação. Tribulação. Na sua vida. O termo tribulação vem de tribulum, latim. Na palavra em latim, tribulum significa peneira. Então, ou seja, toda vez que acontece uma tribulação na nossa vida, na realidade é um momento da tribulação, é um momento da nossa vida em que nós somos peneirados de maneira que só vai passar aquilo que é top, só vai passar aquilo que é de melhor qualidade, aquilo que é perfeito, aquilo que está bem desenvolvido. Então, ou seja, na realidade foi uma fase que te projetou para uma nova perspectiva lá na frente, que é hoje a gente vê isso, né, com os nossos olhos. Eu mesmo, quando eu te conheci, eu lembro da carrinho de sanduíche ali na Gil Diniz, né, perto ali do Ideu. Você não tinha ainda aquela estrutura gigante que você tem hoje lá, né, e hoje eu vendo, né, lá atrás e vendo hoje, eu vejo o tanto que realmente você conseguiu desenvolver, crescer, e não só fazendo de maneira individual, mas os seus funcionários, né, aquela vez que todo mundo cortou o cabelo, eu olhei e falei assim, isso aqui é unidade de corpo, isso aqui é uma equipe coesa, todo mundo junto, todo mundo ali alinhado, e parabéns pelo seu trabalho, excelente. Obrigado. E quero aproveitar a oportunidade, te agradecer. Só fazer um comentário disso aí ainda, eu imagino assim, que é bem provável que se ele não tivesse arriscado, tentar dar um passo, que depois ele viu, de repente foi maior que a perna, né, quebrado, certamente ele ficaria ali naquele tamanho pequeno, sim, por muito tempo, e aí sim, qualquer ventania iria derrubá-lo e ele não teria condições nem de voltar, porque ele não tentou, não alcançou uma experiência, né, exatamente, com aquela situação. E, sem dúvida, o que se tornou o Mauricinho hoje, no cenário de contagem, no cenário da nossa cidade, é uma escola para os que também desejam empreender. Não, o Mauricinho, ele chegou a me surpreender, porque o Lima vai lembrar exatamente. O Lima me ajudou no lançamento desse livro aqui, o Criminologia, lá no Martinelli. Ele me ajudou na organização lá do lugar, né, para poder deixar os livros, né, e aí eu falei com o Lima, falou assim, cara, o Mauricinho, ele foi patrocinador desse livro aqui, mas você acredita que ele veio com o dinheiro, arrumou essa estrutura aqui, proporcionou todo o ambiente para eu lançar o livro, e o cara fez questão de me enquadrar e falar assim, não coloca meu nome como patrocinador, não fala para as pessoas que eu tô te patrocinando, porque as pessoas que já te ajudaram lá atrás, deixa elas como patrocinador, porque a minha intenção não é ganhar nada com o seu livro, eu só quero te ajudar, o seu trabalho é bacana, eu quero que o seu trabalho vinga, vai para frente, então não coloca. Aí eu já se lembra, eu falei que você falou assim, velho, como é que eu não vou colocar o nome do cara, mano? O cara me ajuda, me fortalece, me dá maior apoio. Aí chega na humildade e fala que não quer nem que o nome dele apareça, para ele não ganhar nada com aquilo ali, para não, né, não ter como se ele tivesse algum interesse para depois disso, né? E aí eu fui a contragosto, lá na hora da cerimônia, fui lá e mencionei você, mas eu quero te agradecer e peço a Deus que Deus prospere bastante a sua vida, porque você foi um cara que me ajudou muito. Então eu vejo seu coração e que não é demagogia não, que no nome do Senhor Jesus, Deus possa fazer você chegar muito mais longe e as barreiras que vier para sua vida seja só para crescimento, porque eu tenho certeza que lá na frente você vai ajudar muita população ainda, tá bom? Deus abençoe. Amém, eu agradeço. Só para deixar um esclarecimento relacionado a isso, que eu tenho muita preocupação de ajuda porque quer se tornar político, ajuda porque quer aparecer. A gente escuta muito isso, cara. Mas eu te ajudei com a tranquilidade que a hora que eu vi o seu trabalho, eu falei assim, cara, é tudo aquilo que eu sonho pro meu país, né, pra minha cidade, pro meu estado. E o fato de você ser militar, você já ganhou 10 pontos à frente, entendeu? De qualquer concorrência. Eu falei assim, cara, eu tenho que ajudar esse cara de alguma forma, porque aquele dia que eu fui no SESI,
Eu te falei, né? Eu confesso que eu fiquei assim um pouco chateado, porque eu falei assim, cara, cadê os irmãos de farda aqui, né? E naquele dia lá eu vi que tinha mais veteranos que eu já conhecia, do 18, eu falei assim, caramba, às vezes as pessoas dentro de casa não valorizam a gente, né? É engraçado isso, porque outro dia eu tava conversando com a minha mãe, até falei com a minha irmã, você acha, mãe? Minha mãe, coitada, é semi-analfabeta, né? Mas torce pelo sucesso da gente, preocupa com a gente, João. Eu falei assim, mas só acho que fazer política é fácil. Eu tô com 8 meses de mandato, eu nunca recebi a visita de um irmão, nem um primo, de nenhum parente. As pessoas que estão próximas da gente não acreditam na gente. Sim. Então, assim, a gente tem que fazer as pessoas de casa acreditar primeiro e ainda depois buscar na rua ainda que as pessoas acreditem que a gente está aqui tentando fazer o nosso melhor, colocar a nossa opinião e tentar fazer diferente, combater aquilo que está errado. E é o nosso propósito. Eu acho que a gente tem que sempre fazer aquilo que Deus nos prepara para fazer. E não adianta esperar de ninguém não, cara. Porque se você ficar esperando pelo apoio das pessoas, por um empurrão, eu acho que você fica estacionado no tempo. E no começo não foi diferente, né? Ninguém nunca me deu nada. Deus me deu a oportunidade de recomeçar e foi com muita luta, com muita dificuldade. Eu fui, pra você ter uma ideia, eu tirei aquele comércio meu lá da rua, cara. Eu construí a minha casa com comércio de rua. E você sabe por quê que quando eu voltei para a rua, de novo, que eu voltei para a rua, eu não tinha recurso. Você sabe por que eu fui para aquele comércio daquele tamanho? Por causa de perseguição política. Porque eles não aceitavam a gente questionar nada. Se eu questionasse uma placa de estacionamento, os caras já vinham te apurrinhando, entendeu? Eu falei assim, caramba, não vou ficar engolindo esse sapo não. Chegava fiscal na época batendo porta de Kombi, há 20 anos atrás, amanhã você não vai estar aqui. Eu falei, caramba, não vou engolir sapo não. Uma hora eu vou questionar esses caras de frente. Foi onde que eu aluguei com cara e coragem aquela esquina que não tinha nada, era um lote vago, era um depósito de gás. E ali eu comecei e graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de estar onde eu estou. Tem quanto tempo ali já, Maurício, na esquina? Naquele ponto ali, vai fazer 10 anos agora. Aí quando eu chamo você e falo assim, olha, eu queria fazer algo diferente, vamos fazer o segundo lançamento do seu livro. Depois daquilo, não sei quanto tempo tem, quantos anos já? Uns 2 anos? Não, foi agora, tem um ano e meio. Ah, tá, tem 1 ano e meio. Você não tem ideia o que é que Deus já proporcionou para mim depois disso. Então, assim, quando você faz uma ação, quando você faz uma doação, quando você divide aquilo que você ganha, Deus multiplica na sua vida, eu não tenho dúvida disso. Perfeito. Então, a ideia, se a gente puder, é multiplicar isso sempre, não buscando que Deus me retribua com a mesma quantidade que eu te ofertei. Mas se Ele manter estabilizado o que eu ganho, para me ter tempo suficiente para educar e criar meus filhos, é aquilo que eu quero. Mas